Na estrada deserta de uma fazenda isolada, uma jovem de 24 anos cambaleia ferida, as roupas rasgadas, o rosto coberto de sangue. Marcelo, um empresário poderoso, invadiu a casa dela de madrugada com seus capangas, arrastou ela da cama e bateu sua cabeça contra a parede porque ela recusou vender a propriedade da avó. Helena consegue escapar pela mata, mas está sozinha, sem forças, sem direção, à beira do colapso, enquanto os homens procuram por ela. O que Marcelo não percebe é que um fazendeiro solitário que há 5 anos se isolou do mundo observa tudo da cerca que estava consertando. O que Rodrigo faz deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e protege os indefesos, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. A estrada de terra se estendia vazia sob o sol do fim da tarde, quando Rodrigo Almeida ouviu o som. Era um gemido baixo, quase um sussurro trazido pelo vento quente que varria os campos secos de sua fazenda. Ele parou de consertar a cerca, limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou em volta. Nada. Só o silêncio pesado que há 5 anos se tornara sua única companhia. Então ouviu novamente, mais alto dessa vez, um grito abafado, carregado de dor. Rodrigo largou o martelo e correu na direção do som, o coração batendo mais forte do que batia há muito tempo. Quando chegou perto da entrada de sua propriedade, viu uma figura cambaleando pela estrada. Era uma mulher jovem, as roupas rasgadas, o rosto coberto de sujeira e sangue. Ela tropeçou, caiu de joelhos e tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Rodrigo correu até ela, mas quando se aproximou, a moça levantou os braços para se proteger, os olhos arregalados de terror puro. Não, por favor, não. Ela implorou com a voz rouca e quebrada. Não me machuca mais. Calma, calma, Rodrigo disse baixinho, mantendo distância para não assustá-la ainda mais. Eu não vou te machucar, você está ferida. Precisa de ajuda. Ela o olhou com desconfiança, o corpo tremendo. Tinha marcas roxas nos braços, um corte profundo na testa, e as mãos estavam arranhadas como se tivesse caído várias vezes. Entre lágrimas e soluços, ela conseguiu apenas sussurrar 3 palavras que ficariam gravadas na mente de Rodrigo para sempre. Eles me invadiram. E então desmoronou nos braços dele, desmaiando de exaustão e terror. Rodrigo a pegou com cuidado, sentindo o peso leve demais daquele corpo frágil. Olhou ao redor, verificando se havia alguém a seguindo, mas a estrada estava vazia. Sem perder tempo, carregou a desconhecida para dentro de sua casa, deixando para trás a cerca quebrada e todas as certezas de sua vida solitária. Mas antes de continuar, me diz uma coisa. Você já encontrou alguém completamente destruído pedindo socorro? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar se você teria a coragem de ajudar um estranho, mesmo sabendo que isso poderia mudar sua vida para sempre. Dentro da casa simples, mas limpa, Rodrigo a deitou no sofá da sala. Buscou água, panos limpos e um kit de primeiros socorros que não usava há anos. Ele limpou cuidadosamente o corte na testa dela, notando que era recente, provavelmente de algumas horas. Os hematomas nos braços tinham formato de dedos, como se alguém a tivesse agarrado com força brutal. A raiva começou a queimar no peito de Rodrigo. Quem seria capaz de fazer isso com uma moça indefesa? Ela acordou de repente, ofegante, os olhos procurando freneticamente ao redor. Onde eu tô? Onde eles estão? Você tá na minha casa. Tá segura, Rodrigo disse, mantendo a voz calma. Ninguém vai te machucar aqui. Ela começou a chorar novamente, o corpo sacudindo com soluços profundos. Rodrigo não sabia o que fazer. Fazia tanto tempo que não lidava com outra pessoa, muito menos com alguém em tanto sofrimento. Como você se chama? Ele perguntou gentilmente. Helena, ela sussurrou. Meu nome é Helena. Helena, eu sou Rodrigo. Você está na minha fazenda, longe da cidade. Preciso chamar alguém? A polícia? Um médico? Não! Ela gritou, tentando se levantar, mas cambaleando de dor. Não chama ninguém. Por favor, eles vão me encontrar. Eles vão me levar de volta. Quem? Quem te fez isso? Helena fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas. Levou alguns minutos até conseguir falar. Eu morava sozinha numa casa que era da minha avó. Ela morreu faz 6 meses.
A casa fica nos arredores da cidade, um lugar bonito, com jardim e tudo, mas o terreno vale muito. Um empresário da região, o Marcelo, apareceu oferecendo dinheiro, querendo comprar. Ofereceu muito pouco, uma mixaria pelo que aquela casa vale. Eu recusei. Disse que não tinha interesse em vender. Ela pausou, a respiração pesada. Ele voltou mais 2 vezes, cada vez mais agressivo, ameaçando, dizendo que eu era só uma menina boba que não sabia fazer negócios. Mas eu não cedi. Aquela casa era tudo o que me restava da minha avó, sabe? Era minha história, minha raiz. Rodrigo assentiu em silêncio, esperando. Então, há 3 noites, eles invadiram. 3 homens. Era de madrugada. Eu estava dormindo. Arrombaram a porta. Me arrastaram da cama. O Marcelo estava lá. Tinha uns papéis, um contrato de venda, mandou eu assinar. Eu disse que não, e então... A voz dela falhou. Rodrigo viu suas mãos tremerem violentamente. Então eles começaram a me bater. Quebraram os móveis, destruíram tudo. Disseram que se eu não assinasse, iam fazer pior. O Marcelo pegou meu cabelo e bateu minha cabeça contra a parede. Eu vi estrelas. Pensei que ia morrer. Como você escapou? Rodrigo perguntou, a mandíbula apertada de raiva contida. Quando eles começaram a discutir entre si sobre o que fazer comigo, consegui correr para o quintal. Pulei a cerca dos fundos e fugi pela mata. Corri a noite inteira, sem saber para onde ia. Só queria distância. Distância deles, daquele terror. Quando amanheceu, me vi numa estrada desconhecida. E então vi sua fazenda. Ela o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Você foi a primeira pessoa que não me olhou como se eu fosse lixo. Você me ajudou. Rodrigo sentiu algo estranho se mexer dentro do peito. Algo que há 5 anos estava morto e enterrado. Compaixão, proteção, propósito. Você não vai voltar para lá, ele disse com firmeza. Pode ficar aqui o tempo que precisar. E amanhã eu chamo uma médica de confiança de outra cidade. Ninguém vai saber que você está aqui. Por quê? Helena perguntou confusa. Por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, lembrando de sua própria dor, de sua própria traição. Porque todo mundo merece um lugar seguro, e porque sei como é se sentir completamente sozinho no mundo. Naquela noite, Helena dormiu no quarto de hóspedes que não era usado há anos. Rodrigo trancou todas as portas e janelas, verificou 2 vezes e passou a noite acordado na sala, atento a qualquer barulho suspeito. A rotina da fazenda mudou drasticamente nos dias seguintes. Rodrigo chamou doutora Carmen, uma médica de uma cidade vizinha que não fazia perguntas. Ela examinou Helena, tratou os ferimentos, receitou remédios para a dor e para dormir. Confirmou que nada estava quebrado, mas alertou sobre o trauma psicológico. Essa moça passou por algo terrível. A médica disse baixinho para Rodrigo, longe de Helena. O corpo vai sarar, mas a mente vai levar tempo. Ela precisa de paz, segurança e paciência. Rodrigo assentiu, decidido a oferecer exatamente isso. Helena passava a maior parte do tempo no quarto, saindo apenas para comer. Rodrigo respeitava seu espaço, mas deixava pequenos gestos de cuidado. Uma xícara de chá quente pela manhã, deixada na mesinha ao lado da porta. Um cobertor mais grosso quando as noites esfriavam. Flores silvestres do campo, colocadas no vaso da janela do quarto dela. No início, ela mal falava. Só agradecia com a voz baixa e voltava para o quarto. Mas aos poucos, conforme os dias viravam semanas, Helena começou a sair mais. Primeiro para a varanda, depois para o quintal. Ela observava Rodrigo trabalhando na horta, consertando equipamentos, cuidando dos poucos animais que tinha. Um dia, ela apareceu na cozinha. "Posso ajudar?" Helena perguntou timidamente. Rodrigo, que estava tentando fazer um almoço decente e falhando miseravelmente, sorriu. "Pode, porque eu sou péssimo cozinheiro." Foi o primeiro sorriso dela desde que chegara. Pequeno, mas genuíno. Eles cozinharam juntos. Helena tinha mãos habilidosas, sabia temperar, sabia organizar. A cozinha, que sempre fora um lugar funcional e sem vida para Rodrigo, de repente ganhou cheiro de comida de verdade, de especiarias, de cuidado. Enquanto comiam, ela contou sobre sua avó, sobre como aprendeu a cozinhar vendo a velha senhora preparar refeições cheias de amor. Contou sobre sua infância solitária, sendo filha única de pais que morreram em um acidente quando ela tinha 15 anos. Sobre como a avó a acolheu
e criou até morrer de velhice, deixando-a sozinha no mundo. Eu sempre fui independente, Helena disse. Desde os 20 anos moro sozinha. Trabalho como professora na escola da cidade. Tenho minha vida, minhas coisas. Sempre tive orgulho de não precisar de ninguém. Ela pausou, mexendo na comida no prato. Mas quando aqueles homens invadiram minha casa, destruíram não só as coisas, destruíram minha sensação de segurança. Aquele lugar que era meu refúgio virou um pesadelo. E eu, que sempre fui forte, de repente me senti a pessoa mais fraca do mundo. Você não é fraca, Rodrigo disse com firmeza. Você sobreviveu, fugiu, lutou. Isso é força, Helena. Ela o olhou com olhos marejados. E você? Por que vive sozinho aqui, Rodrigo? Um homem como você, com essa fazenda, devia ter família, amigos. Foi a vez de Rodrigo ficar em silêncio. Ele nunca falava sobre seu passado, mas algo na sinceridade dela, na vulnerabilidade compartilhada, o fez querer abrir-se. Eu tinha uma noiva, Camila. Estávamos juntos há 4 anos, noivos há 1. Eu era feliz, ou pelo menos achava que era. No dia do casamento, ela não apareceu na igreja. Descobri depois que fugiu com meu melhor amigo, o Diego. Eles levaram as economias que tínhamos juntado juntos para a festa e lua de mel. Deixaram só uma carta dizendo que se apaixonaram e que eu não era homem suficiente para ela. Helena segurou a respiração. Isso foi há 5 anos. Desde então, jurei que nunca mais ia confiar em ninguém, que nunca mais ia deixar alguém entrar na minha vida. Vendi a casa na cidade, comprei essa fazenda isolada e me tranquei aqui. A solidão era minha proteção. Era melhor não sentir nada do que arriscar sentir aquela dor de novo. E agora? Helena perguntou baixinho. Agora, não sei. Você apareceu e bagunçou tudo. De repente, essa casa não parece tão vazia. O silêncio não pesa tanto. E pela primeira vez em 5 anos, acordo de manhã e não sinto aquele peso no peito. Os olhos dele se encontraram por um longo momento. Algo invisível, mas poderoso, conectou-se entre eles naquele instante. As semanas continuaram passando. Helena começou a ajudar mais na fazenda. Primeiro na horta, depois cuidando das galinhas. Rodrigo ensinou-a a montar a cavalo. E ela, que sempre teve medo de animais grandes, descobriu uma liberdade inesperada ao cavalgar pelos campos abertos. Eles desenvolveram uma rotina. Acordavam cedo, tomavam café juntos, dividiam as tarefas do dia. À tarde, quando o sol estava forte, sentavam na varanda e conversavam. Sobre tudo e sobre nada. Sobre sonhos antigos e medos presentes. Mas as noites eram difíceis para Helena. Os pesadelos vinham quase toda a noite. Ela acordava gritando, suada, revivendo o terror da invasão. E toda noite, Rodrigo ouvia, levantava, batia suavemente na porta dela. Helena, tá tudo bem? E toda noite ela abria a porta com os olhos vermelhos de chorar. Foi só um pesadelo. Desculpa te acordar. Você não precisa se desculpar, eu tô aqui. Uma noite, a tempestade que se formou foi diferente. Raios cortavam o céu, trovões sacudiam as paredes e a chuva caía com violência. Helena acordou aos gritos, mas dessa vez o pesadelo se misturava com o barulho real da tempestade. Ela correu do quarto, desorientada, buscando Rodrigo. Ele estava na sala, e quando viu Helena em pânico absoluto, não pensou 2 vezes. Abraçou-a com força, deixando que ela se agarrasse nele como uma âncora em meio à tempestade. Eles estão aqui. Eles vieram me buscar. Ela chorava no peito dele. Não tão não. É só a chuva. Você tá segura? Eu tô aqui, Helena. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Eles ficaram assim por horas, ele segurando-a, ela tremendo nos braços dele. Quando a tempestade finalmente passou e a primeira luz da manhã começou a entrar pelas janelas, Helena levantou o rosto do peito de Rodrigo. Eu não sei o que seria de mim se não tivesse te encontrado, ela sussurrou. Rodrigo, sem pensar, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Seus rostos estavam tão próximos que ele podia sentir a respiração dela. Talvez a gente tenha se encontrado porque precisávamos um do outro, ele disse baixinho. E então, inevitável como o nascer do sol, eles se beijaram. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de toda a dor, solidão e cura que ambos carregavam. Quando se afastaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu tenho medo, Helena confessou.
Medo de que isso seja só um sonho. Medo de que a realidade volte e me destrua de novo. Então a gente enfrenta a realidade juntos, Rodrigo prometeu. Você não tá mais sozinha, Helena. E eu também não. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que ambos experimentaram em anos. Eles trabalhavam lado a lado, comiam juntos, conversavam até tarde. À noite, Rodrigo segurava a mão dela até que pegasse no sono, afastando os pesadelos. Aos poucos, Helena começou a sorrir mais, a rir até. A fazenda, antes cinza e silenciosa, ganhou cores e vida. Mas a paz era frágil, e ambos sabiam disso. Cá entre nós, querido ouvinte, você acredita que duas pessoas quebradas pela vida podem se curar mutuamente? Ou acha que o passado sempre volta para cobrar? Para o vídeo 1 minutinho e me conta nos comentários se você já passou por uma situação onde encontrou cura exatamente na pessoa mais inesperada. Foi em uma manhã de sábado que a realidade bateu à porta. João, um dos poucos funcionários que Rodrigo mantinha na fazenda e que vinha uma vez por semana para ajudar com serviços pesados, chegou mais cedo que o normal. Seu rosto estava preocupado. Patrão, preciso falar com o senhor. Eles se afastaram para que Helena, que estava na cozinha, não ouvisse. Ontem eu estava na cidade e ouvi uns homens conversando no bar. Tão procurando uma moça nova, cabelo castanho. Dizem que ela fugiu, que deve estar por aqui na região. O chefe dele está oferecendo dinheiro para quem der informação. O sangue de Rodrigo gelou. O que mais eles disseram? Que ela é uma devedora que fugiu depois de roubar dinheiro? Mas, patrão, eu conheço esse tipo de gente. Eles estão mentindo. Pelo jeito que falavam, dava para ver que querem essa moça para fazer mal. Rodrigo respirou fundo. Ele sabia que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. João, preciso que você faça algo por mim. Discretamente. Quero que descubra tudo sobre um tal de Marcelo, empresário da região. Quem ele é, onde anda, quem trabalha para ele. Mas sem chamar atenção, entendeu? Entendi, patrão. Quando João foi embora, Rodrigo voltou para a cozinha. Helena estava lavando louça, cantarolando baixinho. Ela parecia tão diferente da mulher aterrorizada que ele encontrara na estrada. Seus olhos tinham voltado a brilhar. O sorriso vinha fácil. Ela estava se curando. E Rodrigo sabia que faria qualquer coisa para proteger essa cura, para proteger ela. Tá tudo bem? Helena perguntou, notando sua expressão. Tá sim, só coisas da fazenda. Ele não contou sobre a conversa com João. Não queria assustá-la. Mas naquela noite, depois que ela dormiu, Rodrigo trancou todas as portas e janelas, verificou suas espingardas de caça e ficou acordado, atento a qualquer movimento fora do normal. Os dias seguintes foram tensos para Rodrigo, embora ele fizesse o possível para esconder isso de Helena. João voltou 4 dias depois, com informações que confirmaram todos os piores medos. Patrão, esse Marcelo é conhecido como um dos homens mais perigosos da região. Rico, influente, mas sujo. Tem vários negócios escusos, compra propriedades usando intimidação. A moça não foi a primeira. Já teve outros casos de pessoas que se recusaram a vender para ele e acabaram desaparecendo ou sofrendo acidentes. E ele está procurando ela ativamente. Mandou os capangas dele vasculhar cada fazenda, cada sítio dos arredores. Dizem que ele está furioso porque ela sumiu. Não é só pela propriedade, não. É questão de ego agora. Ele quer terminar o que começou. Rodrigo cerrou os punhos. Quanto tempo até eles chegarem aqui? Não sei, mas não vai demorar muito. Sua fazenda está isolada, mas não é invisível. Naquela noite, durante o jantar, Rodrigo decidiu contar tudo para Helena. Ela tinha o direito de saber. Quando terminou de falar, o rosto dela estava pálido. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que não podia durar. Preciso ir embora, Rodrigo. Não posso colocar você em perigo. Você não vai a lugar nenhum, ele disse com firmeza, segurando as mãos dela. A gente vai enfrentar isso juntos. Mas você não entende. Esses homens são perigosos. Eles não vão hesitar em te machucar. E você acha que eu vou deixar eles te levarem depois de tudo? Helena, você mudou minha vida. Me fez voltar a viver. Me fez sentir de novo. Não vou perder você. Ela chorou, mas dessa vez não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de gratidão e amor. O que a gente faz? A gente se prepara, e quando eles vierem, vamos estar prontos. Rodrigo passou os dias seguintes transformando a fazenda em uma fortaleza silenciosa.
Instruiu seus funcionários, todos homens de confiança, que trabalhavam para ele há anos. Organizou turnos de vigia, preparou rotas de fuga e conversou com o delegado da cidade vizinha, um homem honesto que ouviu a história de Helena e prometeu ajuda se necessário. Mas Rodrigo sabia que quando a hora chegasse ele estaria sozinho. A polícia não chegaria a tempo. Seria ele contra eles. Helena, por sua vez, recusou-se a ficar passiva. Praticou com Rodrigo como se defender, onde se esconder, como pedir ajuda. Ela estava assustada, mas também determinada. Não seria mais uma vítima indefesa. A espera foi angustiante. Cada barulho fora do comum fazia ambos ficarem em alerta. Cada carro que passava na estrada distante era motivo de tensão. Até que, numa tarde de calor sufocante, 3 homens apareceram na entrada da fazenda. Rodrigo viu o carro preto levantando poeira na estrada. Seu coração disparou. Ele fez um sinal para Helena, que imediatamente correu para o esconderijo que haviam preparado no galpão dos fundos. João e outro funcionário se posicionaram estrategicamente, armados e escondidos. Os 3 homens desceram do carro. Rodrigo os reconheceu imediatamente pela descrição que Helena fizera. O que estava no meio era Marcelo, alto, bem vestido, com um sorriso frio que não chegava aos olhos. "Boa tarde", Marcelo disse com falsa cortesia. "Estamos procurando uma moça. Cabelo castanho, 20 e poucos anos. Ouvimos que pode estar por aqui." "Não tem ninguém assim aqui. Só eu e meus funcionários", Rodrigo respondeu mantendo a voz firme. "Tem certeza? Porque eu tenho certeza de que ela passou por aqui. E sinceramente, amigo, não queremos problemas com você, só queremos a moça. Ela tem questões pendentes a resolver." "Eu disse que não tem ninguém aqui. Sugiro que saiam da minha propriedade." Marcelo perdeu o sorriso falso. "Olha aqui, fazendeiro. Não vamos embora sem ela. Podemos fazer isso de 2 jeitos, o fácil ou o difícil. Você escolhe." "Já escolhi. Saiam. Agora." Os 2 capangas deram um passo à frente, mas Marcelo levantou a mão parando-os. "Tudo bem, vamos embora. Mas isso não acaba aqui, a gente volta. E quando voltar, não vamos ser tão educados." Eles entraram no carro e foram embora, deixando Rodrigo com o coração martelando no peito. Ele sabia que aquilo era só o começo. Essa noite, ninguém dormiu na fazenda. Rodrigo e seus homens fizeram turnos de vigia. Helena ficou no galpão tensa e assustada, mas segura por enquanto. Na manhã seguinte, Rodrigo tomou uma decisão. "A gente precisa denunciar oficialmente. Não pode mais ficar escondendo. Você tem que contar sua história para as autoridades, Helena. É a única forma de te proteger de verdade." "Mas e se não acreditarem em mim? E se o Marcelo tiver comprado gente na polícia? Por isso a gente vai para a cidade vizinha. O delegado de lá é honesto. Ele vai te ouvir." Eles foram naquela tarde. Helena, tremendo mas determinada, contou tudo. Mostrou fotos da casa destruída que conseguiu tirar no celular antes de fugir. Descreveu cada detalhe da invasão. O delegado ouviu tudo com atenção crescente. "Esse Marcelo já está na nossa mira há tempo, mas nunca conseguimos provas concretas. Com seu depoimento, dona Helena, a gente pode finalmente agir. Vou abrir um inquérito e pedir ordem de busca e apreensão. Mas preciso que a senhora fique segura. Esses homens são perigosos." "Ela vai ficar comigo", Rodrigo afirmou. "Eu protejo ela." O delegado olhou para Rodrigo com respeito. "Vou mandar uma viatura passar pela fazenda regularmente. Qualquer movimento suspeito, me liga." Mas quando voltaram para a fazenda ao entardecer, a situação já tinha escalado. João veio correndo ao encontro deles. "Patrão, eles voltaram. Tentaram invadir pela cerca dos fundos, mas a gente os viu e eles fugiram, mas deixaram um recado." Ele entregou um papel amassado a Rodrigo. "Até amanhã ao meio-dia. A moça ou a fazenda queima." Helena leu por cima do ombro dele e ficou lívida. "Rodrigo, é sério. Eles vão fazer isso. Vão queimar tudo. Então que tentem. A gente está pronto." Naquela noite, Rodrigo preparou tudo para a batalha que sabia que viria. Ligou para o delegado, que prometeu estar lá na manhã seguinte com reforços. Mas Rodrigo sabia que não podia depender só disso. Precisava estar preparado para o pior. Ele passou a noite com Helena, apenas segurando-a, aproveitando cada segundo como se fosse o último. "Se algo der errado amanhã", ela sussurrou, "eu quero que você saiba que esses últimos meses
foram os melhores da minha vida. Você me salvou, Rodrigo, de todas as formas possíveis. Nada vai dar errado. Eu prometo que a gente vai sair disso juntos. Eles se beijaram com urgência, com medo, com amor. E quando o primeiro raio de sol começou a aparecer no horizonte, ambos sabiam que o dia decisivo havia chegado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você estivesse no lugar do Rodrigo, arriscaria tudo, até sua própria vida, para proteger alguém que ama? Pausa aqui por um segundo e reflete sobre até onde você iria por amor verdadeiro. O meio-dia se aproximava como uma sentença. Rodrigo posicionou seus homens estrategicamente pela fazenda. João ficou com uma espingarda no celeiro, com visão ampla do pátio. Outro funcionário, Manuel, ficou na casa protegendo a retaguarda. Helena estava escondida no porão que Rodrigo cavara anos atrás para armazenar alimentos, um lugar que poucos sabiam que existia. Antes de descer, ela agarrou o braço de Rodrigo. Volta para mim. Sempre. Mais um beijo, rápido e desesperado. E então ela desceu, e Rodrigo trancou o alçapão, cobrindo-o com um tapete. Ao meio-dia em ponto, o barulho de motores cortou o silêncio. Não era um carro, eram 3. Marcelo trouxera reforços. Rodrigo contou rapidamente. 7 homens, incluindo Marcelo. As chances não eram boas, mas ele não tinha opção. Marcelo desceu do carro e dessa vez não havia falsa cortesia. Seu rosto estava contorcido de raiva. Última chance, fazendeiro. A moça, agora. Já disse que não está aqui. Então vamos achar. Homens. Os capangas se espalharam, começando a vasculhar a propriedade. Rodrigo deu o sinal. João atirou um tiro de advertência no ar, fazendo todos pararem. Vocês estão invadindo propriedade privada. Saiam agora ou vou me defender. Marcelo riu, um som sem humor. Defender? Vocês são 3 contra 7. Não seja idiota. 3 que conhecem cada canto desse lugar. 3 que têm algo a proteger. Vale mais que 7 covardes que batem em mulher indefesa. A provocação funcionou. Marcelo ficou vermelho de raiva. Peguem ele. O que se seguiu foi caos. 2 capangas avançaram contra Rodrigo. Ele era forte do trabalho na fazenda, mas eram 2 homens treinados. Levou um soco no rosto que o fez ver estrelas, mas conseguiu acertar uma joelhada em um deles, derrubando-o. João atirou de novo, dessa vez acertando o pneu de um dos carros. Manuel apareceu com uma enxada, golpeando outro capanga que tentava entrar na casa. A luta era brutal. Rodrigo apanhou, mas deu o troco. Sangue escorria de um corte em sua sobrancelha, mas ele continuava lutando. Foi quando viu Marcelo se dirigindo para a casa, uma pistola na mão. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia onde Helena estava. Não! Rodrigo gritou, correndo atrás dele. Marcelo entrou na casa. Rodrigo o seguiu. O empresário estava arrancando o tapete, revelando o alçapão. Sabia que esse lugar devia ter mais segredos. Marcelo disse triunfante. Helena, sei que está aí embaixo. Sobe agora ou eu desço e te arrasto pelos cabelos. A voz dela veio do porão, tremendo, mas firme. Não vou voltar com você nunca mais. Marcelo apontou a arma para o alçapão. Então morre aí. Rodrigo não pensou. Avançou contra Marcelo com toda a força que tinha. Os 2 caíram no chão, a arma escapando da mão do empresário e deslizando para longe. Eles rolaram, lutando com ferocidade animal. Marcelo era mais jovem, mais rápido. Conseguiu ficar por cima, as mãos no pescoço de Rodrigo, apertando. Rodrigo sentia o ar faltar, a visão começando a escurecer. E então houve um som, um golpe seco. Marcelo parou de apertar, os olhos arregalados, e caiu para o lado. Atrás dele estava Helena segurando uma pá de metal, tremendo da cabeça aos pés. Ninguém mais vai me machucar, ela disse com voz quebrada. Ninguém mais. Rodrigo se levantou, tossindo, e abraçou-a com força. Lá fora, a luta havia terminado. A polícia chegara finalmente e os capangas estavam sendo presos. João e Manuel, feridos mas vivos, acenaram para Rodrigo em sinal de vitória. Marcelo, atordoado mas consciente, foi levado algemado. Antes de entrar na viatura, ele olhou para Helena com ódio puro. Isso não acaba aqui. Sim, acaba, o delegado interrompeu. Acabou no momento que você invadiu a casa dessa moça. Com o depoimento dela, as provas e agora isso aqui, você vai passar muito tempo na cadeia, Marcelo.
E seus amigos também. Levaram todos. O silêncio voltou à fazenda, mas dessa vez não era o silêncio pesado da solidão, era o silêncio da paz conquistada. Helena e Rodrigo se abraçaram no meio do pátio, sujos de sangue e poeira, mas inteiros. Vivos. Acabou, ele sussurrou no cabelo dela. De verdade dessa vez. Ela chorou, mas eram lágrimas de alívio, de liberdade, de renascimento. Agora me fala sinceramente. Você acredita que o amor verdadeiro é aquele que nos faz enfrentar nossos maiores medos ou é aquele que nos protege de eles? Deixa pausado e vai comentar o que você acha. Os meses que se seguiram foram de cura e reconstrução. O julgamento de Marcelo e seus capangas foi rápido. Com todas as provas, incluindo o depoimento de Helena e de outras vítimas que finalmente tiveram coragem de falar, eles foram condenados a longos anos de prisão. A propriedade de Helena foi legalmente protegida, mas ela decidiu vendê-la. Não por coação, mas por escolha. Aquela casa carregava memórias dolorosas demais. Quero começar de novo, ela disse para Rodrigo. De verdade. Com o dinheiro da venda, ela comprou materiais para reformar a fazenda. Juntos eles transformaram a velha casa em um lar de verdade. Pintaram as paredes, consertaram o telhado, plantaram um jardim que florescia com cores vibrantes. Helena voltou a dar aulas, mas agora em uma escola rural próxima. Ela usava sua experiência, sua dor transformada em força, para ensinar as crianças da região. Dava aulas extras sobre direitos, sobre como pedir ajuda, sobre nunca aceitar ser vítima. E fez mais. Começou um projeto na comunidade, um grupo de apoio para mulheres que haviam sofrido violência. A fazenda de Rodrigo, que antes era símbolo de isolamento, tornou-se refúgio temporário para essas mulheres. Um lugar onde podiam se recuperar, se fortalecer, se reconstruir. Rodrigo, que jurara nunca mais confiar em ninguém, descobriu que confiar era a coisa mais corajosa que podia fazer. E que amar não era fraqueza, era a força mais poderosa que existia. Numa tarde de primavera, 6 meses depois daquele dia terrível da invasão, Rodrigo levou Helena para cavalgar até o topo da colina que ficava no limite da propriedade. Dali, podiam ver toda a fazenda, os campos verdes, a casa que agora era lar. Ele desceu do cavalo, ajudou-a a descer e ajoelhou-se diante dela. Helena, você apareceu na minha vida quando eu tinha desistido de viver. Trouxe luz onde só havia escuridão. Me mostrou que era possível recomeçar, que era possível confiar de novo. Você é a coisa mais corajosa, mais forte, mais linda que já conheci. E eu quero passar o resto da minha vida te protegendo, te amando, construindo nosso futuro juntos. Casa comigo. Ela caiu de joelhos também, as mãos tremendo nas dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, 1000 vezes sim. Eles se casaram 2 semanas depois, numa cerimônia simples na própria fazenda. Apenas amigos próximos e as mulheres que Helena havia ajudado. Foi pequeno, mas foi perfeito. À noite, quando estavam sozinhos, finalmente marido e mulher, Helena olhou para Rodrigo com olhos brilhando. Obrigada. Por quê? Por ter sido corajoso o suficiente para me ajudar quando eu mais precisava. Por ter aberto seu coração quando estava fechado. Por ter lutado por mim. Por ter me mostrado que segurança e amor podem andar juntos. Obrigado você, Rodrigo respondeu, por ter me ensinado que viver isolado não é viver, que confiar de novo vale o risco, que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Eles se abraçaram, e na quietude daquela noite, sob as estrelas que testemunhavam o nascimento de um novo começo, ambos entenderam a verdade fundamental. A cura não vem de fugir da dor, mas de enfrentá-la com alguém ao lado. A fazenda prosperou. O projeto de Helena cresceu, ajudando dezenas de mulheres a reconstruírem suas vidas. Rodrigo encontrou propósito que ia além de apenas sobreviver. Juntos provaram que 2 pessoas quebradas podem se curar mutuamente e, nesse processo, criar algo mais forte do que eram separadas. Anos depois, quando contavam sua história, sempre terminavam da mesma forma. Às vezes, a salvação vem na forma mais inesperada. Às vezes, quem mais precisa de resgate é quem faz o resgate. E às vezes, o amor não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre 2 pessoas imperfeitas recusando-se a desistir uma da outra.
A propriedade que uma vez foi palco de terror e solidão, agora era símbolo de esperança. E toda vez que uma nova mulher chegava procurando ajuda, Helena a recebia na varanda, segurava sua mão e dizia: "Você tá segura agora e vai ficar bem. Eu sei porque eu passei por isso. E se eu conseguir, você também consegue. Não está mais sozinha." Porque no fim das contas, essa é a maior vitória contra a violência e o trauma: transformar a própria dor em fonte de cura para outros. Transformar a fazenda vazia em lar cheio de vida. Transformar o medo em coragem. E transformar duas almas solitárias em uma família construída sobre amor, respeito e a promessa inabalável de nunca, jamais desistir um do outro. E toda vez que Rodrigo olhava para Helena, ele se lembrava daquela tarde em que a encontrou cambaleando na estrada, sussurrando: "Eles me invadiram antes de desmaiar." E agradecia ao destino por ter colocado aquela mulher corajosa em seu caminho. Porque ela não só precisava de salvação, ele também precisava, e juntos salvaram um ao outro. E isso no final faz toda a diferença. Você concorda que os finais mais bonitos são aqueles onde ambas as pessoas crescem juntas? Onde ninguém é só o salvador ou só a vítima, mas onde ambos se tornam heróis da própria história? Deixa nos comentários se você acredita nesse tipo de amor que transforma e cura. Porque histórias assim nos lembram que sempre vale a pena lutar, sempre vale a pena confiar de novo, e sempre vale a pena abrir o coração para quem também está quebrado. Porque juntos podemos nos tornar inteiros novamente.